Primeira semana do devocional Oração de Mãe. Nós vamos começar juntas, mas antes de começar, no devocional, eu trago um compromisso para a gente assumir esse compromisso diante de Deus, com as nossas amigas, né? Eu sempre sugiro da gente estar fazendo junto com outras mães e avós, para uma ir incentivando a outra, dando apoio. Afinal de contas, a gente pensar que muitas vezes Jesus, que é o nosso maior exemplo, né, de oração, ele chamou os discípulos para orarem com ele. E a gente também precisa dessa interação, desse apoio, desse escutar de alguém para poder compartilhar, de alguém para poder falar, né? Porque Deus nos fez pessoas relacionais, então a gente precisa disso, desse aconchego. E então esse é um compromisso, né? Um compromisso de você estar se colocando durante 21 semanas na presença do Senhor, junto com amigas que têm esse mesmo desafio, que sente esse mesmo desejo e compreende que somente colocando os nossos filhos, netos, né, a nossa descendência diante do Senhor, eles poderão ter uma vida sustentada pela nossa oração. Esse é uma coisa assim que eu entendo como primordial, né? Porque se a gente faz, tudo bem, a gente fazer de vez em quando, a gente falha, às vezes a gente não consegue ter uma assiduidade, né, de estar constantemente, mas cada vez que a gente se coloca na presença do Senhor, em oração, a gente vai se sentindo cada dia melhor, cada vez melhor, e isso vai fazendo com que a gente tenha cada vez mais vontade de estar na presença dele. Então esse é meu primeiro desafio para vocês seguirem firmes junto com alguém nessa caminhada de estar colocando os filhos no altar do Senhor, né? E o primeiro tema, a primeira semana, a gente vai orar sobre o quê? Sobre aquilo que a gente crê, né? Você crê que o Senhor é seu Deus, o seu Salvador, o seu Redentor? Você crê nessa verdade que está na Bíblia? A primeira semana, o título é Você crê? E o texto que eu trouxe no devocional está lá em Atos 16, 31. Mas eu vou ler um pouquinho antes para você entender o contexto. Então, Paulo e Silas estavam presos, é até interessante você ler, tem muita história bacana no livro de Atos. Mas aí, no capítulo 16, versículo 25, eu vou ler até o 31, fala assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: Não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Olha o detalhe, né? A gente entendeu o contexto, o que estava acontecendo, da onde veio isso, né? Crer. O que é importante aqui? É a gente crer. Quem que é
o nosso Salvador e o nosso Redentor. É Jesus Cristo. Todos da nossa casa serão salvos. Você crê nessa verdade? Então, pode ser que não, né? De repente você está ouvindo e você fala, poxa, mas será que é mesmo, né? Porque se a gente parar para pensar, a história da salvação é uma loucura. E muitas vezes pode trazer dúvida para a gente. Mas a importância de você crer. E a gente está aqui com o propósito de orar para os nossos filhos, os nossos descendentes, filhos e netos. Então, você crê nessa verdade? Se você não crê, você se coloque diante do Senhor e peça para Ele te dar essa certeza. E eu vou seguir acreditando que você está comigo porque você crê que o Senhor é seu Salvador. E nesse sentido, Ele prometeu que Ele vai estar conosco em todos os dias, em qualquer situação, aonde a gente estiver, a luta que a gente estiver enfrentando. Eu gosto sempre de falar que a gente não precisa esperar ter problema, porque a gente tem problema na vida, né? A nossa vida não é uma vida tranquila, linear. Ela é como a batida do coração, né? Cheia de altos e baixos, né? A batida do coração, ela não é assim retinha, né? A gente vive por quê? Porque ele precisa desse pulsar. E a gente tem isso na vida, e os nossos filhos terão. Como mães e avós, a gente não vai querer que eles tenham dificuldade nenhuma, mas faz parte da vida, né? Se a gente pudesse, a gente trazia tudo pra gente e eles não viveriam numa boa, né? No jardim do Éden, tudo bem, mas não é assim, né? Mas Deus diz o que? Jesus disse o que? Eu estarei com vocês em todos os momentos. E a gente crendo nele, a gente passar aquilo que a gente acredita para os nossos filhos, né? Por quê? Porque isso é importante, os filhos aprendem vendo o nosso exemplo. Então, nesse sentido, a gente está orando essa semana. Então, no devocional, tem um versículo referente a esse tema para cada dia da semana. Mas o que a gente está aqui pedindo? Para que os nossos filhos creiam no Senhor, assim como nós também cremos. Então, que eles tenham essa fé em Jesus como Salvador, como o único Redentor das nossas vidas, e que nós não somos nem salvadoras e nem redentora dos nossos filhos, mas sim Jesus Cristo. E isso, essa fé e acreditar nisso é necessário, não só para a gente, como para os nossos filhos também. Então, agora eu quero orar com vocês, mas que vocês tenham a certeza no coração que essa promessa, que todos, né, serão salvos, todos da nossa casa serão salvos, porque nós cremos e eles também vão crer. Então, essa semana nós vamos alinhar aquilo que nós cremos, aquilo que nós pensamos, a forma que nós agimos, para que os nossos filhos também entendam aonde a gente vai buscar, aonde está a nossa fé, aonde ela está embasada. E muitas vezes não é a fala, mas sim as ações, a forma que a gente age, aquele transformar do Espírito Santo, a necessidade do dia a dia eles perceberem. O orar no secreto, no íntimo, com intimidade, a gente tem necessidade, mas também não como hipócritas, né? Mas sim mostrar o exemplo. Aonde você busca? Aonde você busca alívio para o seu coração? O que você crê? Aonde está o seu coração? Aonde está a sua crença? Quem você busca? Então é nesse sentido que nós vamos estar orando pelos nossos descendentes. Então agora eu quero orar com vocês.
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecemos porque o Senhor tem colocado o desejo no nosso coração de estarmos juntas, caminhando, colocando no íntimo do nosso ser diante do Senhor. Senhor, colocamos os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que já estão aqui, aqueles que irão chegar diante do Senhor, diante do teu altar, Pai, para que todos eles alcancem e creiam no Senhor Jesus, para que todos eles tenham vida com intimidade na sua palavra, Senhor. Que o Senhor coloque a fé e a crença naquilo que o Senhor nos deixou de ensinamento no coração de cada um deles, Senhor, e que a gente tenha o desejo e a vontade de cada vez mais estar caminhando contigo, Senhor, conhecendo os seus ensinamentos, as suas palavras, para que a gente possa levar a certeza daquilo que nós cremos para toda a nossa descendência, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos capacite como mães nessa função, cuidando daqueles que o Senhor nos deu, e que a gente possa exercer esse papel com muita sabedoria, respeito e temor ao Senhor, meu Pai. Nesse sentido que nós oramos e pedimos em nome de seu Filho Jesus. Amém. Que nessa semana você esteja bem disposto a ter um tempinho na presença do Senhor. E eu vou te desafiar a você ter essa reflexão todos os dias, né? Cada dia da semana tem um versículo referente a esse tema que a gente está tratando essa semana, para você poder colocar ali a sua oração, como é que está seu coração e os seus motivos de gratidão. Eu acho que isso é um desafio gostoso, principalmente para quem gosta de escrever. Quem não gosta muito, eu percebo que também se sente desafiado. Quando chegar no final dessa semana, você tem ali uma avaliação. Como que tá? Como que foi essa semana para você? Porque o que acontece? Nós temos o hábito e a mania de colocar diante de Deus, virar as costas, terminou a oração e já ir resolvendo, porque afinal de contas Deus precisa de uma ajuda, né? E quando a gente entrega, a gente tem que realmente entregar. Então ali tá semana após semana esse exercício para a gente entregar para o Senhor o que Ele quer cuidar sozinho, sem a gente atrapalhar. E ali você direciona novamente as suas petições, aquilo que você tentou resolver, e entrega para o Senhor. E a gente parte para a próxima semana. Até lá! Se você gostou, dá um like, para que outras pessoas também possam receber esse conteúdo e estejam junto com a gente, clamando diante do Senhor por sua descendência. Escreva se você tem um desejo de adquirir o devocional. Eu vou compartilhar também um link onde você pode comprar. E que você esteja conosco e que é um prazer enorme que você caminhe sempre na presença do Senhor. Tenha uma boa semana.